agora olha só, ainda nessa apostila de ortografia, fonética e ortografia, vamos ver lá a acentuação gráfica. Então ele fala, o acento tônico é o maior esforço expiratório da voz na emissão de determinada sílaba de um vocábulo. Por isso que quando a sílaba forte é a última, você diz que é uma palavra oxítona. Se é na penúltima, paroxítono. Se é na antes da penúltima, proparoxítono. Tá certo? Então esse aqui é o acento tônico, a sílaba tônica. Quando é a última, oxítono. Penúltimo, paroxítono. Antepenúltimo, proparoxítono. E existe o acento gráfico, que é o sinal que a gente coloca para indicar a vogal tônica de determinada palavra, não é isso? Então ele coloca lá, acento gráfico. É o sinal agudo ou circunflexo que se coloca na vogal tônica de determinado vocábulo. O agudo quando o som é aberto e o circunflexo quando o som é fechado, combinado? Muito bem. Aí dividi esse quadrinho que aí está em duas partes. A primeira parte vamos tratar das regras básicas, constitui de 4 regras, 4 regrinhas básicas. Se você souber essas 4 regras, eu acho que já sabe quase 60% de acentuação. As outras fogem a estas regras, são regras especiais. Então vamos ver primeiramente as 4 regras básicas. A primeira, fala aqui, ó, coloquei lá, acentuação gráfica, regras básicas. A primeira fala dos monossílabos, vamos tratar de vocábulos, monossílabos tônicos, que todo mundo decora, mas não sabe explicar o que é isso, não é verdade? Então, monossílabo tônico são acentuados quando terminam em A, E, O. Então, se o monossílabo é tônico e termina em A, E, O, tem acento. E plural, né? As, es, os. Muito bem? Agora, o que é um monossílabo tônico? Sabe explicar isso? É que muita gente decora e não tem a mínima noção. Então é o seguinte, para eu ler determinada frase, determinado período, determinado contexto, eu tenho que grupar as palavras, não é isso? De modo a formar um ritmo de leitura. Cada agrupamento, cada grupo de palavras chama-se entonação ou pausa. Perfeito? Em cada entonação tem que haver sempre uma palavra que é a mais forte de todas. Como a palavra, tá lembrado? A palavra tem tem uma sílaba que é a mais forte, chamada de sílaba tônica. Aí foi o que eu falei ainda agora. Se é a última é oxítono, se é penúltimo é paroxítono, se é penúltimo é proparoxítono, tá certo? A mesma coisa é a entonação. E é por isso que muita gente não sabe ler, não sabe interpretar. Por quê? Porque não divide as palavras, não grupa as palavras de modo a formar sentido de leitura. Então eu tenho que dividir, grupar as palavras de modo a formar um ritmo de leitura. E em cada entonação, em cada grupo de palavras, eu tenho uma que é mais forte, chamada de palavra tônica. Então, quando essa palavra tônica tiver uma sílaba, eu estou diante de um monossílabo tônico. Se tiver 2 sílabas, se for a palavra tônica, dissílabo tônico. 3, trissílabo tônico. Mais de 3, polissílabo tônico. Ué, tem que existir, não é verdade? Aí fiz aquela frase para treinar com você, repare, ó. Então, como é que eu vou separar esta frase, que eu não sei o que quer dizer, sei lá, estranho, né? Mas vamos ver primeiramente essa frase. Então, o que eu vou fazer? Eu vou grupar, vou marcar as entonações, a leitura, né? O grupo de palavras para poder dar ritmo de leitura. Então, como é que eu vou ler isso aqui? Eu tenho que ler assim, ó. Dê o som do dó de quem? Da guitarra. De quem é a guitarra? Aqui eu botei, ó, Deusdedito de Oliveira, cujo apelido é Dé. Então, a guitarra é do Dé, que dá o Fá sustenido e o Mi bemol, entendido? Então, olha aqui, ó. Agora sim, já consigo ler legal. Dê o som do Dó da guitarra do Dé, que dá o Fá sustenido e o Mi bemol. Então, repara, começar do finalzinho aqui, ó. Palavra bemol, só tem ela na entonação. Então, é a palavra tônica. Quantas sílabas possui bemol? 1, 2. Então, vou dizer que é um dissílabo tônico. Quanto à acentuação tônica, lembra? Qual é a sílaba mais forte? É o B ou o mol, né? O. Então, é uma oxítona. Está numa posição tônica, lá, só tem ela na entonação. Agora, aqui eu tenho 3. Qual das 3 será mais forte? Mi, não é lógico? Consequentemente, o artigo é sempre átono e a conjunção é sempre átona. Olha lá, Mi é forte. Aí já mata logo a regrinha. O que fala? Monossílabo tônico. Olha aqui o monossílabo tônico. Olha lá. Terminando em que letra? I. Então não está no esqueminha de acento. Então Mi não tem acento por quê? Embora seja um monossílabo tônico, termina em I. Agora aqui, sustenido, só tem ele, olha lá.
Então o que eu faço? Digo que ele é tônico. Mas quantas sílabas? 1, 2, 3, 4 sílabas. 1, 2, 3, 4. Eu posso dizer que é um polissílabo tônico. 4 sílabas, está numa posição tônica. Qual é a sílaba tônica da palavra sustenido, né? Unir? Então caiu na penúltima sílaba. Sustenido é uma palavra paroxítona. E está numa posição de palavra tônica. Então é um polissílabo tônico. Confere. Vou trocar esse F de lugar para você não ficar pensando que tem que ser de baixo, não tem nada a ver. A sílaba tônica é essa daqui, é a penúltima. Mas por outro lado, é uma palavra tônica, que está sozinha na entonação. Aqui eu tenho duas. Olha lá, o Fá. Qual das duas é mais forte? Fá, não é verdade? O O é artigo, então é sempre fraco, sempre átono. Vamos ver se tem acento. Eu estou diante de um monossílabo tônico, terminado em quê? A, está lá na regrinha. Monossílabo tônico terminado em A e O tem que ter acento. Que dá, verbo dar e o que aí, ó? Pronome relativo, não é isso? A guitarra do Dó, qual guitarra dá o Fá? Então é pronome relativo. Repara, duas palavras, o verbo é forte. Pronome relativo, nesse caso aqui, vai ser átono. Então, olha só, monossílabo tônico, terminado em que letra? A. Então tem acento, sempre agudo. E o que? É um monossílabo, mas é átono. Então não tem por que acentuar, na verdade, só quando ele é tônico. Do Dé, botei Dé, podia ser D, botei Dé porque meu amigo, o apelido é Dé, acabou. Então, ó, do Dé, o Dé é o tônico e o Dó é átono, tá certo? Agora vamos ver, monossílabo tônico, terminado em que letra? Qual é o timbre? Por isso que eu falei para você, botar o meu amigo aqui, timbre aberto, Dé. Então tem que ser acento agudo, olha lá. Se fosse D, circunflexo. Dó, monossílabo, mas é átono, não pode ter acento. Então é do Dé. Da guitarra, olha lá, da guitarra, duas palavras, guitarra é forte. O da é a contração da preposição D e o artigo A, sempre átono. Guitarra tem quantas sílabas? 1, 2, 3, então é um trissílabo tônico. E a sílaba tônica, já mudei, ó, só para você não atrapalhar. E a sílaba tônica de guitarra, lá, nessa daqui, então é a palavra o quê? Paroxítona, não é isso? Deu o som do Dó, da nota Dó, olha lá, forte, fraco, iguaizinhos, um forte, outro fraco. Então, esse daqui, monossílabo tônico, terminado em O, timbre aberto, olha lá, do Dó, timbre aberto. Esse aqui é do Dó, tão fraquinho que às vezes você fala U, fala a verdade. Do Dó, olha lá, monossílabo tônico. Agora o som, olha lá, som é forte, o artigo é fraco. E agora, tem acento ou não? Monossílabo tônico terminado em M. O que o M fez com O mesmo? Tá lembrado? Quem estudou fonética aí, ó, nasalizou aí. Por isso que não tem, né? Como é que tá o O? Nasal, não está no esquema, é só A, é O, não fala que é O nasal. Então o som não tem acento, embora sendo monossílabo tônico, que termina em OM. O M nasaliza o O. E aqui D, verbo dar, só tem ele na entonação, é a palavra tônica. Não é isso? Qual é o timbre? Monossílabo tônico terminado em E, de timbre fechado naquele, ó. Então o acento é circunflexo. Tranquilo? Então isso aqui é monossílabo tônico, não pode mais errar. Já pode explicar para quem não entende, quem decorou isso a vida inteira. Tá aí. A mesma coisa ocorre nessas formas verbais. Olha aqui, ó. Faloás. Vai fazer o trabalho? As cartas para as empresas? Faloás. Quer dizer, então o trabalho aqui no caso, né? Fará o trabalho. Faloás. Muito bem. Como é que eu leio esta forma verbal cujo pronome oblíquo átono está em mesóclise ou mesoclítico? Eu leio assim, em duas etapas, na verdade. Olha primeiro, ó. Faloás. Faloás. Então o que ocorreu? Esse as está sozinho, ele é tônico. Aí passou a ser agora um monossílabo tônico terminado em A, seguido de S, tem que ter um acento. E a outra entonação, falo, olha lá, falo, olha, o O é átono. Tanto é átono que ele é um pronome pessoal oblíquo átono. Por isso que ele está sempre numa posição de palavra átona. E o Fá é verbo fazer, é o tônico, né? Tem duas palavras na entonação, olha lá. Uma é fraca, a outra só pode ser forte. Aí cai no esqueminha de acentuação, monossílabo tônico, terminado em A tem que ter acento. Ué, dois acentos? Claro, pronuncia em duas etapas. Faloás. Tônico, tem que ter acento, acabou o assunto. Mesma coisa esse daqui, olha lá.
Dalo, a primeira entonação, dalo, e a última, íamos. Íamos é tônico. Dalo, olha aqui o pronome oblíquo átomo, sempre átomo. E o da, tônico. Então esse aqui, forma verbal monossílaba tônica, terminada em A. Então de tom, ó, acento agudo. Não é isso? Dalo. E agora íamos, por que será que íamos tem acento, hein? É uma palavra tônica, mas quantas sílabas? Ó, 1, 2, 3, não cai na última nem na penúltima, caiu aqui, ó. Olha a sílaba tônica. Dalo, íamos. Então tem acento que é uma palavra pro paroxítono. 2 acentos nessa forma verbal. Entendido? Por que esse aqui? Porque é monossílabo tônico. E esse aqui, pro paroxítono tem que ter acento. Perfeito? Então a primeira regrinha dos monossílabos tônicos você já entendeu. Agora vamos matar aqui, ó, ao mesmo tempo os oxítonos e os paroxítonos. Trabalhar um com o outro. Depois na apostila está diferente. Aí você vai estudar as 8 que se seguem. Eu com 2 regrinhas mato quase 10 das apostilas. Então eu digo assim, os oxítonos são acentuados quando terminam em A, E, O, e a M e a NS. As mesmas letras do monossílabo, só que aqui ganhou mas essa aqui com plural. Agora, o paroxítono, quer dizer, parecido, olha aqui, ó, parecido com os oxítonos, é justamente ao contrário. Eles são acentuados quando não terminam, não esqueça disso, ó, não terminam em A, E, O, E, M e a NS. Por quê? Porque se já tem as oxítonas acentuadas quando terminam assim, para que eu vou acentuar os paroxítonos que terminam assim? Então, os paroxítonos são acentuados quando não terminam em qualquer letra dessa aqui. Se terminar numa dessas letras, não tem mais acento. Aí botei os exemplos para você ver, ó. Jacá, aquele cesto, né, para levar mantimentos lá na roça, e jaca. Aí, oxítona, paroxítono, terminado em A. Oxítono terminado em A. As oxítonas terminadas em A têm acento, as paroxítonas não. Café, oxítona terminada em E. Compensação, mate, não tem, porque é paroxítono terminado em ela. Se as oxítonas já têm acento, para que acentuar as paroxítonas? Imagina, botar um acento aqui em mate. Ó, termine E, uma tem bobagem. Então essa aqui não tem. Cipó, claro que poderia ser plural também. Cipós, ditos populares, aí ó. Cipós, oxítona terminado em O seguido de S. Ditos populares, ditos, paroxítona, terminado em O seguido de S. Se a oxítona já tem, não precisa colocar acento aqui. Porém, oxítona em EM, olha lá. Tá? E item, paroxítona terminado em EM. Se as oxítonas já têm acento, para que acentuar essas? Então, item não tem acento, sabia? Depois, reféns, olha lá, oxítona terminada em ENS. E hífens, paroxítono terminado em ANS. Se as aqui já tem, para que acentuar as mesmas? Tá? Então, essa é a regrinha básica. Agora, observe. Quando eu digo bíceps, olha lá, ó, bíceps, tríceps, fórceps, quéops, são palavras paroxítonas terminadas em que letras? Quais letras? PS, PS, PS. Então não termina em A, E, O, M, N, S. Termina em PS, então tem que ter acento. Bíceps, tríceps, fórceps e quéops. Não é isso? Agora reparem as palavras terminadas em X na língua portuguesa, olha lá, todas terminadas em X. Reparou a acentuação delas, normalmente, como são? Olha lá, duplex. Quando você passar no concurso, você vai comprar um duplex. 3 meses depois, com o dinheirão que você já está recebendo, vai fazer um outro andar, vai passar a morar num triplex. Duplex, triplex, é o que a língua manda dizer. Sei que muita gente fala duplex, triplex, mas também não estou fazendo concurso, não. Não tem que falar duplex, triplex. Quem faz concurso, quem vai fazer concurso, tem que falar duplex, triplex. Olha lá, tórax, bórax e o sílex, né? Sais, látex, a borracha, ônix, pedra preta, félix, gato félix, fênix renascida, ó, fênix, fênix, cox, aquele ossinho, cox, índex, que é uma palavra latina ainda, mas já está na língua, e índex tem acento, e o córtex, a córtex cerebral, olha lá, todas terminadas em X tendem a ser o quê? Paroxítonas, reparou? Olha a quantidade, 12, vê se encontra outros, a não ser essas aqui, ó. Por exemplo, quando eu tenho telex, pirex, durex, gumex, todas elas são marcas registradas de firma, não é verdade? Olha lá, telex, pirex, vidro refratário, alta temperatura, durex, fita adesiva, gumex, duralex, sedilex, no cabelo só gumex, certo? Seria gumex.
mas é marca registrada da empresa, bem como essa daqui, ó. Olha a dúvida. Há 25 anos atrás chegou ao Brasil a Xerox do Brasil, marca registrada. E a Xerox produz o quê? Xerox ou Xerox? É melhor usar fotocópia, né? Que é uma palavra já aportuguesada. Ficar na dúvida, troca, nem Xerox nem Xerox. Usa fotocópia ou uma cópia, qual é o problema? É melhor? Acredito eu que daqui a algum tempo, quando isso for aportuguesado, deva vir para cá, né? Xerox, vai cair nesse quadro. Xerox. Vou tirar uma Xerox, vou fazer uma Xerox. Por enquanto ainda não está oficializado, embora alguns dicionários até registrem com acento. Mas ainda não está oficializado. É bom não usar muito, se usar até colocar entre aspas para tirar uma onda, dizer que ainda é um radical grego, latino, que ainda veio para a língua portuguesa, não está portuguesado, tá? Agora, daqui a pouco, claro está que ela vai ter acento e acabou a graça. Aí vai ser Xerox. Por enquanto, fotocópia ou cópia, não esqueça. E o último, ó, SEDEX, Serviço de Entrega Domiciliar Expresso, SEDEX. É uma sigla, né? Por isso termina em X, mas é oxítono, porque é sigla, é marca registrada, é empresa, é firma, tá vendo? Porque normalmente a palavra da língua portuguesa que termina em X é paroxítono. Entendido? Bom, e agora ficamos nesse aqui, ó. Essas palavras glória, pátria, eterno e série, que são consideradas paroxítonas, olha lá, terminadas em ditongo. Tá? Muitos exemplos assim do ditongo. Crescente, era fraco, ficou forte. Mas existe também crescente, nada impede. Então, por exemplo, o que ocorre com essas palavras? A língua diz que elas são paroxítonas terminadas em ditongo. Mas, se um poeta, por exemplo, está fazendo verso e tem lá a palavra glória, 2 sílabas, e ele precisa aumentar o número de sílabas, passar para 3 sílabas, o que ele vai fazer? Vai acabar com esse ditongo, não é lógico? Então ele vai transformar esse ditongo em hiato. Olha lá, hiato, hiato, hiato. Então agora ela passou a ter 3 sílabas, todas elas, né? Coincidentemente, ó. 3 sílabas. Deixaram de ser paroxítono. Por que elas passam a ter acento? Porque passaram a ser palavras proparoxitonais. Vamos botar no masculino mesmo, que estamos falando de vocábulos. Vocábulos proparoxítonos. Muito bem? Mas é sempre que eles são proparoxítonos? Não. Só quando eu preciso aumentar o número de sílabas. Então é chamado de proparoxítonos eventuais. Confere. Na questão, vocês vão ver depois na apostila, que eu tenho que ver o que ele pede. Às vezes ele dá 5 palavras, todas elas proparoxítonas, e coloca uma dessa. Eu vou dizer que está errado? Não, obedeceu a mesma regra de acentuação. Entendeu? É o pulo do gato, a esperteza. Que a gramática não explica isso pra gente. A gramática só explica o problema. Mas a maneira de armar as questões, eu acho que o aluno só aprende fazendo esses exercícios. Nessa apostilinha, se não me engano, são 595 exercícios. Poxa, não é possível que você não entenda fazer isso. Sem precisar recorrer à gramática. Que as próprias questões vão lhe dando subsídios para você entender as regrinhas. Então vamos ver agora os proparoxítonos. Olha lá, esses aqui são os eventuais, que eram paroxítonos e foram transformados em proparox. E agora vamos aos proparoxítonos, que também são chamados de esdrúxulos, estranhas, bizarras, esquisitas. Reparou? Que até então eram os paroxítonos, em grande quantidade. Os oxítonos havia também, os 2. Depois apareceram palavras estranhas, esquisitas, bizarras, em que o acento tônico não caía nem na última nem na penúltima, caía na antepenúltima sílaba. Olha aqui, ó, caso de lâmpada, caso de ínterim. Olha lá, não cai na última nem na penúltima, cai na antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Estranhas essas palavras, são poucas, inclusive. Pega qualquer gramática, você vai ver pouquíssimas palavras para o paroxítono. Né? Por isso que elas são chamadas de estranhas, esquisitas, esdrúxulas. E entre os proparoxítonos, embora toda a gramática são todos acentuados, ainda existem, eram 3, agora são 2 na realidade. Faltou o álibi, que o álibi já está com acento, pequeno vocabulário já registra com acento, consequentemente já está portuguesado. Tá? Então eu tenho ainda essas 2 que restaram. É o habitat, olha aí, ó, habitat e o déficit. Reparem que elas terminam em T. Então ainda não estão portuguesadas. São consideradas latinismos, ó, cuidado, hein?
latinismos. Perfeito? E toma cuidado, é bom anotar que tem uma questãozinha que ainda fala, naquele tempo ainda existiu álibi, olha lá, álibi, latinismo também, tá? Agora com acento acabou, tranquilo, tá certo? Então estas são as 4 regrinhas básicas, hein? Cuidado com elas. Agora vamos ver as regras especiais. Saímos daquelas 4 básicas, não é isso? Vamos ver agora as especiais, que fogem um pouco àquela. Então eu tenho a primeira, 5 do quadro, é a 5ª regrinha do quadro, corresponde à 12ª da apostila lá. Fala dos encontros ei, el, oi. E eu costumo dizer que é o dei, meu, boi. Só para você gravar que somente com esses 3 ditongos é que ocorre isso. Quer dizer o quê? Quando o ditongo ei tiver a base aberta, tem que ter acento, olha lá. Quando o ditongo el tiver a base, a vogal aberta, tem que ter acento. É agudo, não é fechado. Olha lá. Mesma coisa com o ditongo oi. Quando a base, a vogal for de timbre aberto, tem que ter acento agudo. Aí fica dei, mel, boy. Os 3 ditongos apenas. Aí fiz uma frasinha aqui, sem pé nem cabeça, mas só para você jogar, a trabalhar com esses ditongos. Então, por exemplo, ó, ideia, olha como eu separo em sílabas. Ideia, ditongo, a vogal é o I é semivogal. E é ditongo é de base aberta. E para, que ele é a sílaba tônica. Ideia, olha a sílaba tônica, é o ditongo. E a base do ditongo é a vogal, é de timbre aberto. Então a ideia tem acento por quê? É o ditongo é de base aberta. Da plateia, olha lá, sílaba tônica é o té. E é um ditongo, olha lá, vogal é, semivogal o I. Base aberta, timbre aberto, acento agudo. Era de usar camafeu, aquele brochinho, sabe? Aquele brochinho antigo que as pessoas usavam. Camafeu. Olha lá, sílaba tônica é o eu, feu. Olha o ditongo, é o U. Mas qual é a base? É o E de timbre o quê? Fechado. Então vou colocar entre parênteses só para você se lembrar do timbre. Olha lá, não é acento, hein? Não esquece disso. Entre parênteses é o timbre, vamos combinar. Quando for acento eu coloco claramente. Camafeu, sem véu, olha lá, monossílabo. Por que véu tem acento? Porque o ditongo el, olha lá, el, ditongo, de base aberta. Sem véu junto aos coronéis tem acento? Tem porque o ditongo ei, de base aberta. Sílaba tônica é a última, a palavra oxítona, não é isso? Mas ó, é um ditongo, cuja base, cuja vogal é de timbre aberto, então tem que ter acento. Coronéis, ditongo ei, de base aberta. E aos reis, junto aos coronéis e aos reis, olha lá, monossílabo, tem acento? Não, porque, embora sendo um ditongo é, mas a base do ditongo é fechada lá, timbre fechado, reis, então não tem acento. Depois, olha aí, ó, essas palavras que aparecem sempre nas provas, apoio, apoio, aqui é verbo, então é eu apoio. Olha o ditongo, a sílaba tônica da palavra é essa daqui, é paroxítona, não é isso? Mas ó, é um ditongo a sílaba tônica, é um ditongo oi, cuja base, cuja vogal é de timbre aberto, então eu apoio tem acento, olha lá, eu apoio. O comboio, olha lá, comboio, olha a sílaba tônica, essa daqui é paroxítona, só que o ditongo agora, oi, é de timbre o quê? Fechado, então não tem acento. Só comboio, só apoio, comboio. Que comboias, olha agora o ditongo, ó. A sílaba tônica é esse aqui, né? Comboias, é essa aqui, muito bem? E ela é formada por um ditongo, cuja vogal, cuja base do ditongo, que é a vogal O, é de timbre o quê? Aberto. Então vou dizer comboias, é isso? Sem apoio, repara, aqui é o apoio, aqui é o apoio, olha a sílaba tônica. E ainda é o ditongo oi, só que agora a base, a vogal é de timbre fechado, não leva acento. E aboi, olha lá, aboi, sílaba tônica é essa, é formada por um ditongo, cuja base é de timbre fechado, não tem acento. Do saloio, olha lá, saloio, olha a sílaba tônica, essa daqui, né? Formada por um ditongo, cuja base é de timbre o quê? Fechado. Saloio é o lapuz, é um maloio, é o aldeão, que mora na aldeia, muito bem? E o aboio? Olha lá, se eu tirar isso aqui, te lembra que palavra? Boi. Então, aboio é a cantiga de juntar, reunir o gado, reunir o boi. Aboio.
Quando você pratica o aboi, você aboia, aboias, aboia, aboiamos, aboiais, aboiam, sempre aberto. Entendido? Então, ditongo dei, mel, boi, base aberta, tem que ter acento. Então, lá na apostilinha, a regrinha número 12. Olha, 6 do quadro corresponde à 13ª da apostila. Diz assim, ó. A letra I e a letra U, quando for tônica, quer dizer, a sílaba tônica da palavra, vier depois de um ditongo, ou for a segunda vogal do hiato, estiver sozinho ou com S neste caso aqui, tem acento. Então, no caso da palavra saúva, lá, 3 sílabas, 3 vogais. O A é sempre vogal, o U está sozinho, é vogal também. Formou um hiato aí. Quem é a primeira vogal do hiato? É o A. Quem é a segunda vogal do hiato? É o U. Não é a sílaba tônica? Saúva, ele está sozinho. Por que saúva tem acento? Se respondeu porque é hiato, errou. Porque a palavra hiato é hiato e não tem acento. Então tem que responder assim, corretamente, como tem caído em prova, porque eles exigem o mais completo. Então você vai dizer que saúva tem acento porque o U é tônico, é a segunda vogal do hiato, está sozinho na sílaba lá. Eis a resposta. Mesmo seguido de S. Então, por exemplo, no caso da palavra faísca, são 3 sílabas, 3 vogais, olha lá. Primeiro é o A, o último é o A, sempre vogal é o A. O I está sozinho, é vogal. Formou hiato. Quem é a primeira vogal do hiato? É o A. Quem é a segunda vogal do hiato? É o I. E é a sílaba tônica lá, faísca, está seguido de S. Tem que ter acento. Por que faísca tem acento? O I é a sílaba tônica, está com S na mesma sílaba, e é a segunda vogal do hiato. Então, o I é a segunda vogal do hiato, é a sílaba tônica, está com S na mesma sílaba. Tem que dizer isso, o mais completo possível. E nunca dizer que é hiato. Hiato não explica, confere, não esquece. Depois, olha só, quando acontece um caso, quando o I, o U vem depois de ditongo, aí, fei, ditongo, e a sílaba tônica, né, U? Então eu tenho o ditongo e o U, olha lá, sozinho na sílaba. E a sílaba tônica vem depois de ditongo, então tem que ter acento. Juiz, tem, olha lá, juiz, olha a sílaba tônica, é o I. Formou hiato, 2 sílabas, 2 vogais. Quem é a primeira vogal do hiato? É o U. Quem é a segunda do hiato? É o I, mas não vem com Z na mesma sílaba? Então juiz não tem. Só pode ser com S, com qualquer outra letra não leva mais acento, combinado? Muito bem. Um juiz, 2, como é que você vai dizer o plural? 2 juízas, não é lógico? E agora? Separei em sílaba, o que aconteceu? O I não ficou sozinho? E passou a ter ou não? Por quê? Porque o I é a sílaba tônica, é a segunda vogal do hiato, está sozinho na sílaba. Juíza. Então tem que ter acento. É isso? Agora observe. Na palavra caindo, 3 sílabas, 3 vogais. Aí, olha aí. Formou hiato. Quem é a primeira vogal do hiato? É o A. Quem é a segunda vogal do hiato? É o I. O que o N, você que já estudou fonética, o que o N faz no I? Nasaliza. Então já sabe por que caindo não tem acento. É isso? Mesma coisa ocorre na palavra rainha. A regrinha diz, quando tem NH na sílaba seguinte, só pode estar na sílaba seguinte, não leva acento. E o aluno não sabe explicar por quê. Então, rainha tem 3 sílabas, 3 vogais. Olha lá. Na primeira é o A, na última é o A, que é sempre vogal. E o I é outra vogal. Formou hiato. Primeira vogal é o A. Segunda vogal é o I. Não é a sílaba tônica? Rainha é. Muito bem. Mas eu não leio raí. Aí o jogador raí. Não raí. É rainha. Por quê? Porque o NH dá uma nasalizada no I aí. Então, rainha não tem acento porque o NH nasaliza o I anterior. Mesmo ele sendo a segunda do hiato, sendo a sílaba tônica, está sozinho na sílaba, mas é nasalizado pelo I. Aí a língua diz, neste caso não coloca. Para a regrinha 14, observação, olha lá. Quando é que não vai ter acento? Quando for a mesma vogal, reparou, olha lá. Xiita. O I, a segunda do hiato, está sozinho na sílaba, mas a vogal anterior é idêntica, olha lá. Juuna, olha lá. Formou hiato, é o U com U, não leva. Vadice, olha lá, formou hiato, mas é o I com I, não leva acento, entendido? Então na 14, se você quiser botar isso e depois o rainha, também cabe, né? Rainha, tainha, ladainha, campainha, bainha, por aí afora. Bom, agora presta atenção na regrinha 7ª, que corresponde à 15ª da apostila. Presta atenção, ele diz assim, ó, então não erra mais. Quando aparecer a letra G ou a letra Q, depois dessa letra aparece o U, e depois do U aparece o E ou o I, 3 casos ocorrem. 3. Primeiro,
O U é pronunciado forte. Então eu tenho enquanto G-U-E. Se o U é pronunciado forte, vai colocar acento nele, ó. Acento. Acento agudo. Se ele é pronunciado fraco, tem o trema lá, bem tremido para você não se esquecer. Trema. Ó. Que já está saindo da língua também, né? Próxima reforma vai tirar essa parte do trema. Quer dizer, menos uma regrinha para você estudar. Mas observa, quando ele não é pronunciado, quem estudou fonética se lembra. Dígrafo, duas letras que valem por um fonema aí, ó. Lembra? Quando o U não é pronunciado, é dígrafo. Acabou. O que ocorre? Eu falei alguma coisa a respeito do E e do A? Ou do O e do A? Não. Então, quando for G-U-O, Q-U-O, Q-U-A, não tem nada, nem acento, nem trema, nem dígrafo. É apenas ditongo, que não está no esquema, não é lógico? Então, cuidado. Me acompanha. Vou tentar fazer o mais devagar possível. Olha só, verbo averiguar. No tempo da mamãe, você vai ler assim, ó, presente subjuntivo, né? Tempo da mamãe. A mamãe quer que eu averigue. Olha lá. Averigue. Então eu tenho G-U-E. Olha lá. G-U-E. Está no esquema. G-U-E. E eu pergunto, U é pronunciado? Forte, né? E o E também. Então o que tem? Acento. Que eu averigue. Ah, mas não é paroxítono terminado em E? É, por isso que é regra especial do emprego desse grupo aqui, ó. Só ocorre nesses grupos. Tá? Olha lá, trazer a paz, apaziguar ou apaniguar, mesma coisa, só troca a letra. Então, a mamãe quer que eu aqui não. Ó, que tu apazigues, que nós apaniguemos, já mudou lá. Então aqui o U é fortemente pronunciado, depois dele vem o E. Então o que tem? Acento. Que eu apazigue, que tu apazigues, que nós apaziguemos. Repara, o E que é forte, o U é fracamente pronunciado. Então estou nesse esquema, que boto G, U, E, e o U é pronunciado fraco, então tem trema. Por que o U tem trema? Porque ele é pronunciado fracamente, ele é uma semivogal. No grupo G, U, E, quando o U é fracamente pronunciado, tem trema. Quando ele é fortemente pronunciado no grupo G, U, E, tem que ter acento. Agora o verbo arguir, repara, ó, G-U-I, o U é pronunciado forte, né? Ou não, fraco, arguir, olha lá, o I é que é mais forte. Então G-U-I está aqui, ó, G-U-I, o U é pronunciado fracamente, tem que ter trema. Já na forma arguiste, olha lá, arguiste, continua o I a ser forte, o U é fraco. G-U-I, está no esquema, G-U-I, trema. E olha lá, 3 sílabas, 3 vogais, não é isso? Então o U é fortemente pronunciado, G-U-O, G-U-O, o U é fortemente pronunciado, depois dele o que vem? O. Então o que tem? Nem acento, nem trema, nem dígrafo. É hiato. Arguo, hiato, olha lá. Acabou. Não tem nada, entendido? Cuidado com isso, hein? A mamãe quer que eu ague. Olha lá, ague, G-U-E. O U é fracamente pronunciado. Depois dele vem o E. Então o que tem? Trema, que eu ague. A palavra é aguando, olha lá. O que o N fez no A? Nasalizou. Mas não é esse o caso. O que me interessa mostrar é que o U é fracamente pronunciado. Aguan, que o A é sempre vogal. Então o que tem no encontro G-U-A? Tem o quê? Nem acento, nem trema, nem digo. É ditongo nesse caso aí. Ali em cima foi hiato, aqui é ditongo. Semivogal e vogal. Palavra 15, Q-U-I. O U é pronunciado? Se não é, formou o quê? Dígrafo. Foneticamente seria aquilo que a gente já sabe, a primeira sílaba lá, quim, nasal. E aqui, como é que você pronuncia essa? Cuim, cue, nio. Cuim, cue, cuim, cue. Q-U-I. O U é fracamente pronunciado. Depois dele vem o I. Então o que tem? Trema. Cue, cue, Q-U-E. Olha lá, o E é vogal, o U é fracamente de novo. Então é trema. E a palavra pode ter 2 tremas e um acento? Claro, né? Porque aqui eu digo que o U é fracamente pronunciado. E aqui? Paroxítona terminada em ditongo. Já vimos isso ainda agora. Aí. Paroxítona terminada em ditongo. Tem que ter acento. Ou, se eu quiser acabar com esse ditongo, ela vai passar assim para o paroxítona eventual. Tá lembrado? Muito bem. Observe agora a regrinha 8ª do quadro. Corresponde à 16ª da apostila. Fala desse encontro ou aqui, ó.
que é uma regrinha que está saindo também, já vai sair igual ao trema. Não vai existir, porque é paroxítona terminada em O, normalmente não tem por que acentuar. Mas ela diz assim, o hiato O, quando essa daqui é a sílaba tônica, tem acento. Olha lá. Então, por exemplo, enjoo, olha aqui, a sílaba tônica, ó. Tá? É o hiato O, formou o hiato, mas a sílaba tônica é o primeiro O, então tem que ter acento. Quando vou, olha lá, formou o hiato, a sílaba tônica é o primeiro O, então tem acento. E não co, olha lá, a primeira sílaba tônica é o CO, né? O co, formou o hiato, então tem que ter acento. O café que perdoa, olha lá, perdoa, sílaba tônica é essa, formou o hiato. Então, se a sílaba tônica é essa, tem que ter acento. E abençoa, olha lá, ó, sílaba tônica é essa, formou o hiato, então tem que ter acento. Na coorte, e agora? Não formou o hiato? Mas qual é a sílaba tônica? Nessa aqui? Coorte aí. Então não tem acento. Da Mooca, lembra aquele bairro lá de São Paulo? Aí, Mooca, não tem acento, mesmo formando hiato, por quê? A sílaba tônica não é o primeiro O, é o segundo O. Esse daqui eu boto que teve um aluno uma vez que me perguntou depois da aula, professor, e a palavra cooperação? Tem ou não? Se eu boto acento aqui, a sílaba tônica é essa, né? A última sílaba. Olha lá, cooperação, olha a sílaba tônica. É uma palavra oxítona. Como é que eu vou botar acento aqui? Formou hiato, formou, mas não tem nada a ver. Sílaba tônica é outra. Entendido? Bem, agora vamos tratar dos acentos diferenciais de tonicidade. Então, o que isso representa? É justamente a diferença entre uma palavra forte, tônica e uma palavra átona. Você já teve noção disso quando viu os monossílabos tônicos e os monossílabos átonos. Não é isso? Então, observe, as palavras são essas, ó. Eu tenho com preposição, não é isso? Então, a palavra átono. Quando eu junto com o artigo a, palavra átono, dá uma contração que é com as, que a língua hoje em dia já aceita escrever de uma maneira só, junta. Antigamente era o com, aí sofreu uma ectilipse, a supressão do M final das palavras. Depois você escrevia com apóstrofo, quais. E hoje em dia a língua diz, pode escrever com apóstrofo assim, já aceita essa aqui junto. Mas de qualquer maneira, se ela é uma contração, é a palavra átona, não é isso? E olha aqui, coas, ele coa, ou tu coas, com S, olha lá, tá? São formas do verbo coar, verbo. Então, é palavra tônica, são palavras tônicas. Tu coas e ele coa. Combinar outra vez. Quando tiver só o S, é plural, ó. Só o S é plural. As, coa, coa, não é isso? Quando tiver uma letra com ponto, é a classe da palavra, verbo. Entendido? V ponto é verbo, S puro, plural. Mesma coisa a palavra porque, é uma conjunção, então é a palavra átona. Mas quando ela se torna um substantivo, ela S ponto substantivo, vai ser uma palavra tônica, não é isso? Então porque tem acento, bem como essa outra forma aqui, ó. Tu coas, olha lá, para diferenciar dessa que é fraca, tá vendo? Forte e fraco, porque quando é substantivo, tem circunflexo, não é isso? Uma palavra tônica, para diferenciar desse aqui. Ambas são oxítonas, reparou? Porquê e porquê. Só que aqui ela é pronunciada de uma maneira fraca, perdida, você nem vê por quê. Porquê, passa para O. Aqui não, eu quero saber o porquê. Olha como eu demoro bem. Então ela é tônica, tem que ter acento. Mesma coisa a preposição para lá. Preposição é a palavra átona. Mas e a forma do verbo parar? Olha lá, ele para, verbo. Tem acento, porque é a palavra tônica. Entendido? A preposição pera, uma preposição arcaica. A mesma coisa que para, só que não se usa muito no Brasil, né? Pera. Se a preposição é átona. Né? E olha as palavras tônicas. Pera, substantivo. Pera, substantivo. Fruta lá, pera, substantivo. Ou então, pera, que é ideia de pedra, substantivo também, ela. A pedra, a fruta. Essa palavra aqui, pera, existe na nossa língua como sendo uma palavra composta. Perafita, que quer dizer uma pedra imensa, pedra de altar, tipo uma pedra de altar. Perafita. E ela sozinha quer dizer pedra também, né? Bom, a preposição por. Preposição é sempre fraca. Em oposição ao verbo por, que é tônico. Então o verbo por tem acento.
Quando eu junto a preposição por, que é a palavra átono, nós já vimos, com o artigo o, que é átono, ou plural, ou os, eu tenho a contração pelos. Repara, mesmo sendo por, forma a contração pelos, usado no Brasil, né? Tudo é usado no Brasil. Para diferenciar de quem? Pelo, substantivo, olha lá. Então aqui é a palavra tônica, de timbre fechado, olha lá, pelo. Ou pelos, o cabelo do braço, pelo do animal. Substantivo, ó. E cuidado quando é forma do verbo pelar. Eu pelo, olha lá, timbre aberto, então tem que ter esse acento, que é a palavra tônica, é verbo. Para diferenciar dessa aqui, que é átono, olha lá, PLO, mesma escrita, tá vendo? Homográfos, mesma escrita. Forte e fraco. A fraca não tem, as fortes tem. Essa é de timbre fechado, essa é de timbre aberto. Não confunda, se for um só, né? Você está estudando a fita, não confunda com acento diferencial de timbre. Que eu já mostrei o caso da palavra pode, lembra? Isso é de timbre. Uma é de timbre aberto, outra é de timbre fechado. Ambas são fortes, são tônicas. Mas só para mostrar o timbre, não sei quando é pode, não sei quando é pode. Aqui não. Aqui eu tenho duas fortes em oposição a uma fraca. Então é acento diferencial de tônico e átono, olha lá. Oposição, tônico e átono. Outra vez, quando eu junto a preposição por, que é átono, mais o artigo a, que é átono, dá a contração pela, átono, ou pelas. Andei pela vida, ou pelas ruas de Viena, pelas ruas. Não é isso? Em oposição a quem? Substantivo. Olha lá. Pela. A bola. Já jogou uma pelada? Já bateu uma pelada? Né? Com uma pelota? Ou uma peleja? É uma peleja, um jogo com bola. Então, pela é a bola. Ela pela. E também tem a forma do verbo pelar. Eu pelo, tu pelas, com S, né? Ele pela, sem o S, olha lá. Então é substantivo e verbo. Ambas as formas de timbre aberto. Então, ó, são tônicos, né? O substantivo e o verbo são formas tônicas. Em oposição a essa contração que é átona. Agora, essa preposição, para nós, praticamente não é usada, né? Preposição pé. Embora algumas gramáticas antigas ela seja inserida ali nas preposições, no rol das preposições, né? Para, per, perante, por, mas é uma preposição que não se usa mais. Mas de qualquer forma existe na língua. Então quando eu junto per mais os, olha lá, deu a contração polos. Estranho, né? Devia ser por mais os, não polos. Per mais os, pelas, aí. E a gente faz ao contrário. Per mais os, polos. Contração é átono. Para diferenciar do substantivo, ó, que pode ser polo norte ou polo sul da Terra. Não é isso? Pode ser o jogo de polo. Olha lá, plural e substantivo. Então vou começar de timbre aberto esse, ó. Polo, uma palavra tônica. Polo norte, polo sul. Ou então jogo de polo aquático. E ainda tem uma outra tônica que é de timbre fechado, que para nós não existe. No Brasil não existe. É o tipo de gavião, com até 1 ano de idade, quando ainda não nasceram as penas. Chama-se polo. O plural, polos, substantivo, olha lá. Entendido? Quando eu junto a preposição per mais o artigo a, dá a contração polos. Andei pela vida fora aí. Andei pela vida. Pelas ruas de Veneza, pelas ruas. Para diferenciar de quem? Tônico. Quem? Olha lá. Substantivo. Se você quiser, bota primeiro timbre aberto. Pola. Pancadaria. E a última, pola, é tônica também, só que é o timbre agora fechado. É o broto da árvore. Pouco usado também, mas está no dicionário. Pola é o broto da árvore. Entendido? Então esses são os acentos diferenciais de tônico e átono, olha lá, diferenciando um do outro. E agora, como é que eu vou descobrir isso? Só lendo na frase. Fiz algumas frases ali, umas interessantes, outras sem pé nem cabeça. Só quero que você entenda mais uma vez como é que eu grupo essas palavras, faço aquelas entonações, a fim de entender, dar ritmo à leitura, não é isso? Então eu digo assim a primeira, olha lá, como é que eu leio? A lacoa, o meu chá, com a mão, numa boa, à toa. Então começa do final, olha lá, à toa, mais forte é o toa, o A é fraco, por isso que ele é contração, né? Numa boa é forte essa contração de E mais uma é fraca, é átona.
Com a mão, tenho duas, mão é forte, o quá é fraco. Olha lá, o meu chá é forte, meu e o são átonos. Ela coa, forte, verbo coar. E o ela, nesse caso, vai ser átono. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho aqui essa palavra oa e tem essa palavra oa. Olha lá, uma forte e outra fraca. O que a língua diz? A forte tem acento. Qual é o timbre fechado? Coa. Acento diferencial de forte e fraco. Tônico e átono. Entendido? E chá. Por que chá tem acento? Sabe? Tá lembrado? Quantas sílabas? Uma. E é tônico. Olha lá, monossílabo tônico terminado em que? Ah, então tem que ter acento. Não é isso? Agora vamos ver. E será que boa e toa não levam acento? Se é o mesmo grupo oa lá, né? Mesmo grupo oa. Só que boa existe na forma tônica, não existe átono. Mesma coisa toa, vai ser sempre tônica, nunca vai ter átono para fazer oposição, átono e tônico. Então, nenhuma palavra terminada em oa leva acento. Por quê? Porque não existe oposição, uma forte e outra fraca. Igualzinha a ela. Coa não, tem igualzinha lá. Uma forte e outra fraca. Então, o oa forte tem que ter acento. Olha de baixo, como é que eu leio? Como é que eu vou fazer as entonações? Para, Pedro, para não o pegar, não é isso? Olha lá, para, só tem ela. Pedro, só tem ela. Para não, forte, fraca. Pegar, verbo pegar, o artigo é fraco. Então eu tenho aqui duas palavras idênticas, olha lá, ó. Fraca e forte. O que a língua diz? Que a forte tem acento para diferença dessa. Então, ó, para, tem que ter acento. É isso? E essa aqui, hein? Como é que você lê essa? Estranhíssima, né? Já leu? Ó, agora, marcando as entonações, ela já começa a ter um ritmo diferente, não é verdade? Já começa a ter uma outra estrutura. Marca o ritmo, marca as pausas. Já fez? Então vou fazer agora, olha lá, como é que eu leio isso? Ó, por pôr, é melhor não pôr o pôr. Ou pôr, por quê? Então começa daqui, olha lá, que, forte, preposição e substantivado, não é isso? Por quê? Está numa posição tônica. Então repara, por que tem essa? Monossílabo tônico, terminado em que letra? Qual é o timbre? Fechado. Aqui o por, olha lá, forte, fraco. O por, forte, fraco. Não por, forte, fraco. Melhor, só tem ele e o é. Por que o é tem acento? Monossílabo tônico, terminado em timbre aberto, é. Por, qual dos dois é o segundo, né? Tônico, o outro é fraco. E só tem esse, olha lá. Aí eu fiquei com várias palavras escritas da mesma maneira, lá, P-O-R, 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 P-O-R e P-O-R. Que umas são fortes, outras são fracas, olha lá, forte, 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 fraca. O que a língua diz? As fortes têm acento, para mostrar a sua posição, forte, fraco. Então essa é forte, tem acento. Essa é forte, tem acento. Essa é forte, tem acento. Forte, tem acento. Forte, tem acento. Fraca, não tem. Fraca, não tem. Então, acento diferencial de forte e fraco, tônico e átono. Entendido? A outra, já fez? Tenta fazer essa até aqui, termina aqui, né? 2 linhas para essa. Vamos ver? Eu pelo o quê? O pelo de quem? Das pelas, das bolas, né? Pelo prazer de pelar o quê? Com as peras afiadas. Olha lá. Com as pedras, né? Afiadas. Só tem ela, é tônico. Peras, tônico, coisa é fraco. Pelo, só tem ele, forte. O, fraco, forte. Das pelas, forte, fraco. Depois, pelo prazer, verbo, forte. Pelo, contração, átono. De pelar, verbo, preposição. Olha as palavras idênticas, ó. P-O-L-O, P-O-L-O. Vou armar logo todas elas iguais. P-L-A, P-L-O. Essa aqui não precisa, que é verbo. Peras, depois eu faço. Então, primeiro vamos ver essas aqui. P-L-O, P-L-O, P-L-A. O que a língua diz? Quando aparecerem as fortes e as átonas, as fortes têm acento. Olha aqui a átono, ó. Então, aqui, das pelas, timbre aberto, palavra tônica. O pelo, timbre fechado, olha lá. Eu pelo, timbre aberto. Tônico, e átona. Não é isso? E essa aqui não tem, mas eu sei que está ali no quadrinho aqui, ela, ó. Pelas, né? Pelas, para diferenciar de pelas. Verbo pelar e
forma substantivada, tá? De bola. E agora, pera, quais peras? Quais isso aqui, que eu já mostrei lá em cima, ó. Com a mão, com as mãos, não tem porque é átono. Se fosse tu coas, teria, né? Tu coas, seria tônico. Mas como ele é átono, não leva acento. E peras, hein? Boa pergunta lá. Peras, você colocaria acento ou não? Já colocou? Errou. Claro, pô. Porque pera não é uma palavra tônica. Perdão, aqui é pera, timbre aberto, né? Peras, pedra, não é a palavra tônica. Muito bem. Mas não é sempre em oposição fraca e forte? Qual é a oposição fraca a ela? É a preposição pera. Tem plural? Qual é o plural da preposição para? Qual é o plural da preposição por? Qual é o plural da preposição de? Preposição não tem plural. Lógico, então, que quando for a preposição pera, se a palavra estiver no plural, repara que eu não usei plural aqui, ó. Eu usei substantivo fruta, substantivo pedra, pera e pera lá. São palavras tônicas, só faltou colocar esse Fzinho aqui, ó. Olha lá. Tônica e tônica, para diferenciar da preposição pera, que é átona. Não é isso? Então, peras no plural não leva acento. Ou peras no plural também não leva acento. Substantivo, substantivo, não é plural, hein? Que aqui não tem plural, olha lá. Não é isso? Aqui não tem, aqui tem, ó. Oi, hoje, aás, hoje, aás. Pelo, pelos, pela, pelas. Entendido? Aqui é substantivo, olha lá. Substantivo, é a classe da palavra. Então, peras no plural não leva acento. Nem peras, né? Se fosse as pedras, ou peras, as frutas, olha lá. Aqui as pedras, peras. Aqui são as frutas. Não tem acento. Vamos à última, fez? Então vamos lá. O polo voou para o polo, mar, com as polas das peras sem pola, sem briga. Não é isso? Então vou botar outro tracinho aqui só para você saber a entonação. Então vamos lá, ó. Tônico, átomo. Tônico. Tônico, aqui eu tenho três, olha lá. Polo é tônico, artigo, preposição. Polo mar é forte, polo é fraco, aí. Depois, com as polas, brotos, né? Os brotos. Olha lá, tônico e átomo. Das peras, agora é fruta. Para falar em broto, só pode ser da árvore, da pera. Né? Forte, fraco. Sem pola, sem briga, sem pancadaria, pola, pancadaria. Então, olha só. P-O-L-O, 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 P-O-L-A, P-O-L-A, tudo eu já sei. O que que tem? Só ver a tônica e a átona. Não é isso? Por exemplo, polo é a palavra tônica, de timbre fechado, então tem acento. Para diferenciar desse aqui que é a átona lá. Mesma coisa é esse, vou para o polo, polo, extremidade da terra. Tônico de timbre aberto, acento diferencial de tônico e átono. Timbre é outra coisa, timbre aqui é aberto. Ó, com as polas, os brotos, com as polas, olha lá, timbre fechado. É uma palavra tônica de timbre fechado para diferenciar dessa outra, pola. Né? Sem pola, sem pancadaria, tônica, mas de timbre aberto, olha lá a diferença. Aqui é tônica, aqui é tônica também, as duas são tônicas. Uma de timbre fechado, outra de timbre aberto. Para diferenciar de pôr a vida fora, lá, pôr a vida fora, andei pôr a vida, tá certo? E agora, peras, agora aqui é a fruta, né? Tem ou não? No plural não tem, porque não tem oposição, igual peras aqui, ó, peras e peras, olha lá. Como é que eu sei que é pera, pera? Pelo contexto, né? Eu estou falando de broto, não vai ser broto de pedra, tem que ser broto de fruta, de árvore, não é verdade? Então aqui é timbre fechado, é a fruta. E aqui é a pedra, combinado? Agora olha só, para acabar, a 10 do quadro corresponde à 18ª da apostila, não é isso? Ele diz assim, ó, quando a terceira pessoa do singular faz em E, a terceira do plural faz em E e em. Somente com 4 verbos ocorre isso e os seus derivados, lógico. Primeiro, o verbo dar, olha lá, ele dê, eles deem. Depois, verbo crer e derivado, descrer, né? Então eu tenho crer, creem. Verbo ler e derivado, reler. Olha lá, ele lê, eles leem.
e o verbo ver. E derivado, rever, revém. Somente estes 4 verbos. Estes 4 verbos fazem dessa maneira. Aí inventa a maneira que você quiser. Credeler, ver. E mais o dá para crer, ver para ler. Cada um inventa a sua história. Bom, outra situação. Quando a terceira pessoa do singular faz em, a terceira plural faz em. Isso ocorre com verbos de uma só sílaba. Monossilábicos. Então, os verbos monossilábicos fazem assim. A terceira do singular faz em, a terceira do plural faz em. Reparem ali, ó. Quando eu digo aqui, ó, ele tem, como é que se lê a outra? Eles têm, tem. Olha a fonética que nós estudamos, ó. Ele tem, eles têm. Verbo ter uma só sílaba. Só é mostrada a diferença singular e plural quando você escreve a forma. E aí tem no plural o acento circunflexo. Se você quiser mudar para outro verbo de uma só sílaba, é o verbo vir. Olha lá. Ele vem, bota aqui, ó. Ele vem, eles vêm. Olha lá, vem, não é verdade? Só muda a letra, T para V, ó. Ele vem, eles vêm. E o acento circunflexo perdura para mostrar o plural e o singular não tem nada. Só com os verbos de uma sílaba, que são os verbos ter e vir. Confere? Monossilábicos. Muito bem. E agora? Quando a terceira do singular faz em, a terceira do plural faz em. Isto para os verbos com mais de uma sílaba. Então, vou botar aqui, ó, VB, não monossilábicos. Não monossilábicos. Ok? Então, agora eu vou fechar o quadro, ó. Verbos não monossilábicos. Então, o quadrinho é esse. Reparem, os verbos não monossilábicos. Olha lá, ó. Eu digo assim, ó. Entretém, olha lá. Em, um amarelinho. Entretém, oxítono, olha lá. Mantém, detém, retém, atém, contém. Não é isso? Então, são oxítonos terminados em EM. Quando é singular, você bota com acento agudo. Quando é plural, circunflexo. Olha lá, os policiais mantêm. Os policiais mantêm. O delegado entretém. Ele detém. Elas retêm. Muito bem. Aí paro aqui nessas duas formas verbais. Tem que cair em prova, já vi algumas questões com isso, que pergunta quais destas formas verbais podem não ser derivadas do verbo ter. Aqui eu tenho os exemplos, aqui, ó. Eu posso dizer assim, ó, é bom que vocês atem. Então, sem acento é do verbo atar. Atem. Ou então é bom que vocês me contem o segredo. Entendido? Que vocês atem, que vocês contem. Sem acento é paroxítono. Paroxítono não é mais derivado do verbo ter, já é do verbo atar e o verbo contar. Cuidado com isso, hein? Agora podemos começar a fazer então os exercíciozinhos da apostila. Então tem lá o primeiro, ó. Diz assim, exercícios. A alternativa em que todos os vocábulos devem ser acentuados graficamente, olha lá, na letra A, faraó tem, saís tem, hífen não tem mais, nem vinha. Letra B, ciúme tem, tatu não tem, avestruz não tem, raiz também não. Juízes tem, o I é a segunda do hiato, Friburgo não tem, gratuito não tem, item não tem. Só tem uma nessa. D de dado é a resposta, todas têm acento. E a letra E, fortuito não tem, ruim não tem, sobre o faloá, botei no quadro, né? Faloás, se não me engano. Entendido? Então a resposta é a letra D de dado. Se ainda não fez outros, desliga a fita, manda brasa, volta para nós continuarmos a correção. Se já fez isso, olha o exercício 2. Em cada série é uma palavra que não deve ser acentuada, marque-a. Na número 2, letra D de dado, ali, oxítono e I não tem acento. Na número 3, B de bola, juiz, olha lá, o I é a segunda do hiato, mas vem com Z na mesma sílaba. 4, habitat é aquela latina, lembra? Habitat.
Na 5, rubrica, não é rúbrica, é rubrica, paroxítono. Paroxítono em A não tem acento. Depois, na 6, letra B de bola, botei no quadro rainha, o I é a segunda do hiato, mas vem NH na sílaba seguinte que nasaliza o I. Na número 7, ortoepiprosóide, nós estudamos essa palavra, letra A, Prêmio Nobel da Paz. Nobel, oxítono em L, não tem porque acentuar. Na 8, letra E, ela, ibero, prosódia também, ortoepiprosódia, ela, ibero, não tem acento. E na 9, zebu, oxítono em U, não leva acento. Perfeito? 10. A opção totalmente correta quanto à acentuação gráfica, olha lá, letra A. Ele crê, elas veem, tu provês, ela coroa. Coroa não tem, lembra? O único O são as formas do verbo coar. Coroa não tem átona. As outras estão certas, não é isso? Na B de bola, pois retém, puseres, alguém lê. Qual é o erro? Eles retêm, olha lá, retém, aí é singular. Não é isso? Letra C, o trem, logo de cara, o trem com acento, não tem. Mágoa, perpetua, não, mágoa perpétua. Então tem que ter acento. Cuidado, se não tem acento, você tem que ler perpetua. Ele perpetua a espécie, poderia ser. Mas uma mágoa perpetua, até por a mágoa perpetua qualquer coisa, né? Mas de qualquer maneira já tem o trem que está errado. É isso. Alguém faliu, dei-me apoio, não tem acento. Faliu também não. A letra D é correta, todas corretas. Mas olha a letra E. Urso polar trocou acento aí. Nem tem, paroxítono terminado em R. Polar, não tem. Polar, se fosse polar, teria acento, né? Porque é paroxítono terminado em R. Mas é polar, oxítono em R. Não tem acento. Zé estrela, véspera lá, ó. Véspera, paroxítono terminado em R. Tem. Tucos, perfeito. E polo central. Polo norte, polo sul. Certo. Então, resposta D de dado. A única totalmente correta. Na 11 ele diz assim, dados vocábulos, puni-los, instruí-los e fosse. Olha lá, puni-lo não tem, tá certo. Instruí-lo. Por que instruí-lo tem acento? Forma verbal. Oxítona. E o I é a segunda vogal do hiato. Não é isso? É uma forma verbal oxítono, mas o I é a segunda do hiato. Então tem acento. E fosse, não tem mais. Então letra D de dado. Todos corretos. 12. Alternativa que apresenta um erro no tocante à acentuação gráfica. Atrás, atrasá-lo também está certo. E linguiça, faltou trema. As outras estão certas. Não é isso? 13. Assinale a alternativa que contém vocábulos que obedecem à mesma regra. Letra E. Amêndoa, paroxítona terminada em ditongo. Mágoas, também, supérfluo também, bilíngue, paroxítona terminada em ditongo. É isso? Na letra E, agrônomo é proparox, índex, paroxítono, já acabou, não continua. Na letra B, míope, proparox, ima, paroxítono, não serve. Argênteo, paroxítono terminada em ditongo. E viúvo, o U é a segunda vogal do hiato. Boêmia, paroxítono terminado em ditongo. E o herói, ditongo, oi de base aberta, lembra? Daimel, boy. 14. Com relação ao acento gráfico, a alternativa em que todas estão corretas, letra A. É isso? Na letra B de bola, quais são os erros? Zizi com acento, capataz, improprio. Cadê o impróprio? Então, 3 erros. Na letra C, Chacari, Zuzu, amoroso, propriamente. Nossa, mãe. Letra D de dado, harmonia. O ceroso, cafezinho, não tem mais esse acento. Já saiu há muito tempo. Então, harmonia, o ceroso, cafezinho. Letra E. Portuguesa, língua, faltou acento, olha lá. Opimo. Não tem, já vimos essa palavra também. Fértil, abundante. Então, resposta letra A. 15. Assinale a alternativa em que todas estão grafadas corretamente. Letra A. Na letra B, quais são os erros ou qual é o erro? Ruído, tranquilidade com trema. A outra não sei se é fluido ou fluido. Se for fluido, está certo. Se for fluido, está errado. Faltou acento. Se tem fluido. Depois na letra C, corrói. Cadê o acento de corrói? De tongoide de base aberta. Pastéis. Cadê o acento de pastéis? Letra D de dados. Juízo tem. Reduzi-lo está errado. E para com acento só pode ser a forma do verbo parar, né? Ele para. Tônico.
Na letra E, breu, ditongo, eu, de base fechada, não leva acento, só quando é aberta. Brinquei, boi, gratuito, pelo amor de Deus, gratuito não tem acento. Então, letra A. 16. Somente um vocábulo não seja acentuado é o da letra E. Todos são, não é isso? Todos são, menos na letra E. Olha lá, papéis tem, repórter tem, ônix tem. E a outra? Está no quadro, já viu? Olha lá. Se eu puser acento, acabou a graça, né? Ficam todas as palavras com acento. Então, essa aqui eu tenho que considerá-la como sendo forma do verbo contar. É bom que vocês contem. Não tem acento, senão não tem resposta. Letra E é a palavra última aí, contem. Na 17, a explicação incorreta é o da letra E, não é isso? Comboio é paroxítona terminada em ditongo, não está errado. É porque o oi, ditongo, oi de base aberta. 18. A alternativa em que é um acento gráfico que não é diferencial é da letra B, ó. É igual ao comboio da questão anterior. Apoio tem acento que é o ditongo oi de base aberta. Não é acento diferencial. Reparem que todas as outras palavras têm acento diferencial de tônico e átono. Na 19, o vocábulo corretamente acentuado é o da letra B de bola. As outras estão erradas. Hífen tem acento por quê? Paroxítona terminada em N. Não é isso? Na 20, assinale a alternativa em que nenhuma palavra deve ser acentuada. Então, todas as outras são nenhuma. Por exemplo, na letra A, órgãos tem, seres preto não tem. Gratuito atrás tem. Na letra C, somente ódio e júri. Ódio, júri. Na letra E, pólen, só. Agora, nenhuma palavra deve ser acentuada, letra D de dado. Melancia, tatu e cores, não tem acento. Segue a mesma regra de acentuação de empresários, as duas palavras. Por que empresários têm acento? Paroxítona terminada em ditongo. Então, quem é que tem isso aí? Letra A, pátria e ignorância, não é isso? 22. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos devam ser acentuados. Letra E. Olha lá. Pelo, verbo, Jundiaí, o I é a segunda do hiato, e lotus, paroxítona em US. Cuidado na letra D de dado, hein, ó. Ritmado não tem, mas paraquedas tem. O para tem, vai parar. Arco, íris, íris tem acento. Paroxítona terminado em I, seguido de S. Cuidado, hein. As outras você conhece. 23. Marque a letra que ficou mal explicada quanto ao acento da palavra indicada. Não se usou acento, se ele acentuar, acabou a graça. Marquei a letra A, não é verdade? Javali deve levar acento porque o I não forma hiato. Pô, javali tem acento? Não. Oxítona terminada em I não tem porque acentuar. Então, resposta letra A. 24. Assinale a alternativa que contém vocábulos que obedecem à mesma regra de acentuação da palavra sequência. Sequência tem acento porque é a palavra paroxítona terminada em ditongo. Quem tem essa sequência, né, paroxítona terminada em ditongo, só pode ser a letra E. Ah lá, todas são paroxítonas terminadas em ditongo, ou crescente ou decrescente. Entendido? 25. Falhou a correlação entre o princípio ortográfico e a exemplificação na seguinte alternativa. Então ele dá a regrinha, né? O princípio ortográfico é esse, acentua todas as paroxítonas. Aí ele dá o exemplo. Onde é que está diferente? Letra E, não é verdade? Achou? Porque ele diz assim na letra E. Não se acentua as oxítonas terminadas em U, confere? Bangu, angu, tatu, não tem acento. Mas aí qual é o exemplo que ele deu? Baú e Grajaú, tem acento? Por quê? Porque o U é a segunda vogal do hiato, está sozinho na sílaba. Baú, Grajaú, tem nada de oxítona terminada em U. Se for hiato, acabou essa regrinha. Então, letra E. 26. Mesma coisa, né? Houve um erro na enunciação da regra na exemplificação ou na exemplificação. Indique. Letra C de casa. Achou? Ele diz assim, todo o átono deve receber o trema? Todo o átono? Não, é preciso ter naquele encontro Q, U, G, U, E e I. Senão não tem, por quê, né? Palavra quase, o é átono e não tem trema, não tem acento, não tem nada, porque quando vem A, depois do U, O, não tem nada. 27. Com base na regra de acentuação da língua portuguesa, julgue os itens abaixo. Questãozinha de falso e verdadeiro, olha lá. A número 1, quando eu digo assim, acento grave indicativo de crase, que aparece nas expressões a guisa de, aí, locução prepositiva formada com palavra feminina, guisa, tem que ter crase obrigatória. Em relação a,
bota o masculino em relação ao, crase obrigatória. Agora, na expressão até a, é que é facultativo. Não pode ser obrigatória. Porque eu tenho somente a preposição até, ou eu tenho a locução prepositiva até a, e aí junto um artigo a ela. Até a. Ou então, até a. Bota a preposição e o artigo. Então é facultativo. Eu não sei se ele usou a preposição a ou não. Tá? 2. Então a primeira é falsa. 2. Os vocábulos legítima, câmara, última, patrimônio aí. Patrimônio pode ser paroxítono terminado em ditongo. Mas se ele está fazendo as outras por paróxito, por que ele vai mudar essa? Não pode esse tipo de exercício. Então ele vai considerar também como proparoxítono. História, proparoxítono. Cônjuge, proparoxítono. São acentuados com base na mesma regra? Perfeito, verdadeiro. Todas proparoxítonas. 3. Os vocábulos será, levará, deverá e variará recebem acento gráfico, que são formas verbais arrisotônicas, flexionadas no futuro. Levam acento, são formas verbais oxítonas terminadas em A. Acabou. Está errado isso aí. 4. Os vocábulos Pelé, oxítono terminado em E, após, oxítono, também, oxítono, tem. É aquele caso que a gente viu, né? Tem singular, tem plural. E prever, oxítono terminado em E, até poderia ser. Segue a mesma regra de acentuação? Não, pelo menos o tem foge. Não é isso? Então é falso também, é 4. 5. Uma mesma regra norteia, quer dizer, orienta, diz o emprego do acento gráfico dos vocábulos referência, paroxítono terminado em ditongo. Ou então, proparoxítono. Alimentícia, mesma coisa. Pata, mesma coisa. Ou seja, porque são palavras paroxítono terminado em ditongo ou proparoxítonas eventuais. Perfeitamente correta. Então, 3 erros, né? 1, 3 e 4. As outras estão corretas. A 28. Uma mesma regra de acentuação abrange o seguinte conjunto, letra D de dado. Aí, o I e o U são a segunda vogal do hiato, estão sozinhos na sílaba. É a única que taca. Não é isso? Repara que na letra A, tacalo, fofá, né? Tudo oxítono terminado em A, seguido não de S. Mas possuir, possuí-la já é o I, segunda vogal do hiato. Mudou a regrinha. É isso? Virei a página, olha a 29. Todos os vocábulos são acentuados por serem paroxítonos. Letra A, C de casa. Órfão, bíceps, indelével. Já apareceu uma questão parecida com essa, hein? 30. Marque a alternativa em que as duas não recebem o trema. Quer dizer, todas as outras recebem, menos a letra E. Quociente, ela QO, QUO. E quase, QUA. QO, QA, tem nada. Todas as outras têm, claro. 31. A alternativa é que existe erro quanto à presença ou ausência do acento gráfico. Todas corretas. Letra B de bola. Olha lá, no esquema cósmico, tudo tem, tudo é singular. Então, quando a terceira do singular faz em, verbo monossilábico, lembra? Plural é em, mas é singular, então não tem o acento do tem. 32. Quanto à acentuação gráfica, todas as palavras estão corretamente escritas, menos na letra D de dado. Hífen está certo e o hífens não tem. Próton e prótons confere, menos hífens. Paroxítono terminado em ENS, não leva acento. Prótons tem porque é paroxítono terminado em ONS, então é NS, não é ENS. 33, não há erro de ortografia na letra D de dado. Olha lá, em que não há erro de ortografia. Surpresa na letra A, está errado. Intuito, está errado. Saindo, está errado na letra B aí. Na letra C, guerra. E cadê o acento de anzóis? Na letra E, averigue. Fiz essa para você, hein? Não é averigue, o outro é o pelo do cachorro, tá certo. Mas averigue, o acento está trocado. 34. Marque o item com todos os vocábulos corretos. Letra A. Porque na letra B, olha lá, faróis, cadê o acento do OS, de tom góis de balho aberto? Né? E o itens? Com acento errado. E o pera, se é fruta ou é pera, pedra? Só não pode ser a preposição que a gente pouco usa. Então é melhor botar o acento circunflexo, pera ou pera. Tudo errado. Depois, na letra C, antevéspera, lagoa, tem? Não, né? O único O é do verbo coar. Teia, tá certo. Avos, pode ser ave, não avós. Sótão, tá faltando, tá errado. E mosca, não tem. Raiz, tá faltando. Bambu, não tem. Ruim, tá certo.
Resposta letra A. 35. Marque a alternativa em que somente uma palavra, ó, bota lá, uma palavra tem acento gráfico. É o da letra C. Por exemplo, somente uma tem acento gráfico. Na letra A, bíceps, revólveres, prejuízo. Covil não tem. Totem não tem, pólenes não tem, mister não tem, dores não tem, ninguém tem. Não serve também. Na letra C, que é a resposta, faísca tem, gambô não tem, ovos não tem, colibris não tem. Somente uma tem. Letra C, faísca tem, as outras não tem. Na letra D de dados, júris tem, cafezinho não tem, vezes não tem e álbum tem. Duas tem. Bauru não tem, cadáveres tem, tatu não tem, ínter tem. Duas tem. Resposta C de casa. Só uma faísca que tem. 36. Assinale a série em que as palavras não devem levar acento gráfico. Quer dizer, todas com acento gráfico. Tem umas que ele até já colocou. Ou não colocou. Então a letra C, olha lá. Pudico, caracteres, necropsia. É isso? Pudico, caracteres e necropsia. Essas aí. Então repara. Depois tem aí o 37. Das séries abaixo, assinale aquela que contém palavras que destoam das demais quanto à acentuação tônica. Então repara. Açúcar, paroxítono. Ama, paroxítono. Câncer, paroxítono. Fêmur, paroxítono. Todas paroxítono, ninguém destoou. Falta o acento, claro. Na letra B, todas paroxítono. Faltam uns acentos, claro. Na letra C, abajur, oxítono. Impor, oxítono. Duplex, paroxítono. Viu isso hoje, hein? Revel, oxítono. Então essa daí está diferente. Entendido? As outras todas paroxítono, você sabe, não tem que errar. Não é isso? Muito bem, continuemos. 38. Quanto à acentuação do grupo O, a única palavra que leva acento, letra C. Achou? Tu coas sempre com carinho café. Coas, olha lá. As outras não tem. Na 39, a única palavra que deve levar acento, letra C. Cafeína. Por quê, hein? O I é a segunda vogal do hiato. Está sozinho na sílaba. Cuidado, hein? Vê lá o que você respondeu. Você falou que é hiato, hein? Eu vi daqui, hein? 40. Assinale a opção em que todas as palavras devem receber acento gráfico. Só pode ser na letra D de dado. Vácuo, nécio e tórax. Olha lá. Entendido? Na letra A, só saputi não tem. Na letra B, novela, adeusinho, emissão, ninguém tem. Na letra C, compêndio, atraiu, não tem. Na letra E, Iguaçu e nuvem não tem acento. Tá? Todas têm na letra D de dado. Depois, 41. O par de palavras que deve ser acentuado, ó, marquei a letra C, né? Êxodo, refém. Entendido? O único que deve ter acentuado. 42. A palavra que é escrita sem acento gráfico, dá origem a outro vocábulo da língua portuguesa, está presente na seguinte alternativa. Então, corretamente acentuado, escrita sem acento, dá origem a outro. Qual seria? Letra D de dado. Propício, como está aí. Agora, eu propicio sem acento. Dá origem a outra palavra presente na língua portuguesa, né? Muito bem, 43. Assinale a única palavra que não deve receber o acento gráfico, letra E. Todas as outras têm. Saúdo, saúdas, saúdam, saúdes. E retrairdes. Tem o R na mesma sílaba do I. Tá? Então não tem. 44. Qual a série que apresenta suas palavras corretamente acentuadas? Olha lá, maracujá está faltando. Também. Saída também. Pacaembu não tem, série, está certo, órgão também. Perdi, não tem. Hífen, tá, lápis, tá. Letra D, item, não tem. Apelo, não tem. Cai, pode ser. Então a resposta é a letra E. Paraíso, Diário, Jaú. Não é isso? Perdi, não tem. Pacaembu, não tem. Maracujá está faltando também. Isso aí na letra A, todas sem acento. Muito bem. 45. As palavras estão bem acentuadas na letra D de dado. Olha lá, pêsame, só Esaú. Na letra A, farmacêutico, proparoxítono, jato não tem.
Vezes na letra B não tem. Depois na letra C, caju não tem. E na letra E, sossego não tem. Comboio marcou legal, não colocou, né? Comboio, sem acento é comboio. Não seria comboio, tongoide, base aberta. 46. São acentuados os seguintes vocábulos porque obedecem a uma mesma regra. Letra A. Planície, paroxítona terminada em ditongo. Todas elas. Não é isso? 47. Em que alternativa todos os vocábulos estão acentuados corretamente? Letra B de bola. Ele intervém, ele sobrevém, dá aloíamos, fiz no quadro. É isso? Na letra A, qual é o erro? Eles contêm, olha lá. Na letra C, qual é o erro? Ele contém. Na letra D de dado, qual é o erro? Parti-lo. E na letra E, detê-lo, revê-lo, está faltando acento. Detê-lo, revê-lo, falta acento. 48. Assinale a alternativa em que nenhum vocábulo deva ser acentuado. Letra A. Olha lá, todas as oxítonas terminadas em I, U, ó, punilos, bambus, depois. Itens, paroxítona terminada em NS. Recorde, paroxítona terminada em E, não tem. Tá certo? Nenhum, por exemplo, na letra B, dispar, tem acento. As outras não tem, mas uma tem. Lévedo, pode ser lévedo na letra C. Não é isso? Mas refém também é oxítono, então duas pelo menos. Na letra D, bímano, aerólito, eletrodo não tem, pleiade tem, só não tem eletrodo, olha lá. Hã? Letra E, Madagascar, Madagascar, pudico não tem, né? Depois acabou. Austero também não, ó. 49. Dentre os vocábulos escritos abaixo, só estão corretos quanto à acentuação gráfica os do item da letra B de bola. Porque na letra A, quais são os erros ou o erro? Rubrica, errou. Espécime. Zênite látex, está certo. Obliquus, perdoe, não tem na letra C, lá. Coorte, não é coorte. Miite. Quando são as duas vogais iguais, lembra? Miite não tem. Então tá errado aí, miite. Coa, tá certo. Pelo, instruiu, não tem, porque o U vem com I na mesma sílaba lá. Depois, influir, uísque, feiura, tá certo. Espécime, de novo, olha lá. Espécime, espécime. Não é? Então, espécime tem acento. Quinidário, então na letra E. Quinidário, tá certo. Saudemos, tá errado. Arguam, tá errado. E Bangu, tá errado. Hein? Tudo errado aí, hein? Cuidado, hein? Letra E. Resposta letra B de bola. Olha 50. Todas as palavras abaixo são acentuadas pela mesma razão, com exceção de conteúdo aí, porque o U é a segunda vogal do hiato. Todos os outros são proparoxítonos. 51. O par de palavras que apresenta erro na acentuação é a letra D de dado, né? Bíceps, é bíceps, acento é no I. As outras estão certas. 52. O par de palavras que a acentuação tônica recai na penúltima sílaba, rubrica, letra C, lá, erudito. Vamos ver as outras. Letra A, ruim, oxítono, heteroxítono. Recém, oxítono, pegada, proparox. Horóscopo, proparox, sutil ou sútil, cabem as duas. Antídoto, proparox. Bígamo, proparox. Recai na penúltima sílaba, paroxítono, letra C de casa. Tá? 53. Diz a regra que os vocábulos proparoxítonos são acentuados, com exceção dos latinismos. Neste caso, a palavra que atende a esta regra é déficit, lembra? Botei no quadro, déficit habitat. E antigamente era o álibi também. 54. Todas as palavras que dispensam acento gráfico estão na seguinte alternativa, letra D de dado. Guandu, oxítono terminado em U. Anis, oxítono em I. E arriscas, paroxítono em A seguido de S. Não levam acento. Quer dizer, nem todas as outras levam. Por exemplo, na letra A, lampadário é a única que tem acento. Não é? Depois, juízes, sudário, grajaú, na letra C. Cândidas. Parabéns, você está entendendo, olha lá. Paisagem não tem. 55. Diz a regra que os vocábulos homógrafos tônicos são acentuados. Neste caso, a palavra que atende a esta regra só pode ser tucoas, né? Do verbo quarto, tucoas. Perfeito? 56. A palavra que precisa levar um acento é ciência. Ó.
letra D de dado. Ciência, letra D de dado. Depois, são acentuados os seguintes vocábulos porque obedecem a uma mesma regra. Sábio, rosa e o nó da planície, ânsia. Todos paroxítonos terminados em ditongo. Obedecem a uma mesma regra. Na letra D, por exemplo, papaz, monossílabo, mas chapéu, ditongo El de base aberta, acabou. Na letra B, lêssimo, proparóxilo, benção, paroxítono. Véu, ditongo El de base aberta, regras diferentes. Na letra C, órgão, paroxítono terminado em ditongo. Sós, ditongo A de base aberta. Então, letra A. 58, todas as palavras são acentuadas pela mesma razão, com exceção de reúne. Todas as outras são o quê? Proparoxítonos. 59. O par de palavras que apresenta erro na acentuação, letra D de dado, né? Enfermo, não tem. E tríceps, olha lá. E a última, diz a regra que o vocábulo proparoxítono são acentuados. Nesse caso, a palavra que atende essa regra é Teresópolis, proparoxítono. Perfeito?